Pessoal, graça e paz, irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão, que você seja bem-vindo a esse momento, que possamos estar adorando o nosso Deus, e você que está em casa, que você também possa estar participando conosco nesse momento de adoração ao nosso Deus, entoando alguns cânticos, orando, intercedendo e principalmente agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por isso eu peço para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar louvando a Deus, juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e no coração. Vamos estar fazendo essa canção, essa primeira canção dessa noite, possamos estar colocando toda a nossa alegria. Amém? Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse no início, todos sejam bem-vindos. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas nesse instante. Que Deus fale aos nossos corações e que possamos iniciar essa semana, como nós acabamos de cantar, juntos na mesma fé, na mesma marca do Senhor, confiando sempre que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E nesse instante convido a você a baixar sua cabeça, mesmo assentado, possamos estar fazendo uma oração, louvando a Deus em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez durante toda essa semana. Coloque diante do Senhor o seu coração nesse instante. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, e nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, porque nós estamos iniciando mais uma semana, ó Deus, neste lugar reservado para adoração ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, as nossas orações, as nossas canções e principalmente, ó Deus, a gratidão do teu povo aqui reunido, ó Deus. Sabemos que somos imperfeitos, mas o Senhor tem derramado a sua graça e sua misericórdia e principalmente o seu perdão sobre cada um de nós. Abençoa os irmãos também, ó Deus, que está assistindo, Pai, da sua casa, que o Senhor possa estar também, através do teu Espírito Santo, falando a cada coração. E tudo que fizermos aqui, seja em palavra, seja em ação, seja unicamente para glorificar o teu nome. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos estar cantando o hino. Novamente vou pedir para os irmãos se colocarem em pé, com gentileza. A gente vai estar cantando o hino número 231, Saudai o nome de Jesus. Arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com glória, glória, com glória. Vamos estar cantando esse hino que é bastante conhecido. Vamos estar louvando a Deus também. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó redimida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória, 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 com glória coroai. Amém. Os irmãos podem se sentar. E nesse instante a gente vai estar fazendo a leitura do Salmo número 119. Podem ficar tranquilos que não vai ser o Salmo inteiro, mas é o Salmo 119, dos versículos 97 até o versículo 106. Salmos 119, do versículo 97 até o versículo 106. E para essa leitura, vou convidar o nosso irmão presbítero Edinho, que vai estar fazendo a leitura da porção da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Graça e paz, igreja. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra,
e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar todos os teus retos juros. Amém? Como a palavra do Senhor mesmo diz, que todo esse texto do Salmo 119 sempre está frisando a importância de conhecer a palavra do Senhor, a importância da gente estar no caminho certo, seguindo o que a palavra do Senhor tem nos falado, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E quantas hoje as pessoas que você talvez conhece, que você talvez tem convivência no teu trabalho, nos seus estudos, talvez tenham precisado ouvir a palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, e muitas vezes nós aquietamos, mas que possamos, como essa própria palavra disse, possamos estar sempre aptos a ouvir a palavra do Senhor, ter essa palavra dentro dos nossos corações, para poder transmitir essa palavra para aquelas pessoas que tanto necessitam da palavra do Senhor. Amém? Nós vamos estar colocando em pé novamente, nós já vamos estar passando por esse momento dos 3 cânticos, convidar os irmãos a se colocarem em pé. E a primeira canção fala que vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Que realmente, ao cantarmos essa canção, possamos estar colocando a nossa gratidão diante do Senhor, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por cada um de nós, mesmo nós reconhecendo que não somos merecedores de tamanha glória. Então vamos estar cantando, se prostre diante do Senhor, quebrantando seu coração ao cantar essa canção. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e o amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Declare bem alto. Jesus pagou
preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou o alto preço por meus pecados lá na cruz. O que você veio fazer essa noite? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Bem alto. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Reconhecemos que nós estamos aqui unicamente para adorar o nome do nosso Deus, e nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Não sei o que você tem enfrentado, mas lembre que o Senhor é aquele que está sempre perto das nossas vidas. E essa é a próxima canção, que o Senhor me livrará de todo o mal. Se você crê nessa canção, se você crê na mensagem dessa canção, creio que você vai cantar com mais alegria, com mais entusiasmo, porque é para o louvor do nosso Deus. Amém? As palmas. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. Eu olho para os montes, de onde vem o socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Não permitirá eu tropeçar, não descansará nem dormirá. O meu protetor me ajudará. O Senhor me livrará do mal, Me livrará, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do mal, me livrará, minha alma guardará para sempre. De dia e de noite estás comigo, é socorro, escudo das tribulações. Guarda a minha entrada e a minha saída, e abençoa os que temem seu nome. O Senhor me livrará do mal, minha alma guardará para sempre. O Senhor me livrará do
do mal. Minha alma guardará para sempre. Minha alma guardará para sempre. Minha alma guardará para sempre. Se você crê, pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que protege as nossas vidas, é aquele que renova os nossos sonhos, aquele que levanta aquele que está abatido. E como eu disse, não sei se você entrou nessa noite, se alguma coisa você tem passado na sua vida, seja problema emocional, seja financeiro, seja problemas no trabalho, mesmo na sua família, lembre que o Senhor é aquele que nos livra do mal. Mas essa canção também diz que o Senhor tem ressuscitado os nossos sonhos, é aquele que tem nos levantado quando estamos fracos, quando estamos tristes e abatidos. Hoje nós temos visto pessoas gritando por solução, gritando por paz no coração, buscando a felicidade, mas o único que pode dar a paz é o Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos esse Jesus, mas muitas pessoas ainda necessitam de ouvir essa palavra. E Deus pede, Deus confia essa missão a cada um de nós, para que possamos estar levando essa palavra, esse ânimo, essa esperança às pessoas que não conhecem o Senhor. Vamos estar cantando essa última canção, que você, ao cantar essa canção, você possa estar quebrantando diante do altar do Senhor, possa estar derramando o seu coração na presença do nosso maravilhoso Deus. Preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Solta a voz. Remove a Minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida,
me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Nós reconhecemos, Senhor, que só o Senhor tem o poder, ó Deus, tem a autoridade de transformar vidas, ó Pai, pelo poder do Teu nome. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa estar modelando conforme a Tua maravilhosa vontade. Colocamos as nossas vidas, ó Deus, colocamos os irmãos, ó Deus, que talvez estão abatidos, têm passado por lutas ou por dificuldades, ó Deus, que o Senhor possa estar removendo as pedras, ó Pai, que talvez tenha atrapalhado de estar sempre caminhando nos Teus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus, também pedimos para aqueles irmãos que estão assistindo na sua casa, ó Pai, que têm acompanhado fielmente cada domingo as transmissões da nossa igreja, ó Deus, fale a cada coração, alcance, ó Deus, através do Teu Espírito Santo. E nesse momento, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, que o Teu servo pastor vai estar trazendo nessa noite, fale aos nossos corações, abra, ó Pai, os nossos entendimentos, ó Pai, para que possamos sair aqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, e durante toda essa semana, possamos estar colocando em prática aquilo que nós aprendemos hoje aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem se assentar. O pastor tem a palavra nesse instante. Graça e paz, irmãos. Aqueles que eu não comentei ainda, as crianças vão subir agora. Então, eu não sei se o menino da filha quiser subir, tem ali uma passagem para álcool ali. Bom, já tem uma galera que já subiu. E não esqueça do álcool, viu, Esther? Três passagens de álcool. Gente, é quase um banho de álcool para essa criançada. Irmãos, hoje eu deixei para dar os avisos logo na hora que fosse assumir a palavra. Eu tenho tido assim, a gente começa as listas de presença do culto, com um tanto de irmãos, depois vai aumentando, depois diminui, porque às vezes acontece, alguém na família está resfriado, os irmãos avisam e a gente acha por bem não virem, né? E então a gente sempre tem esse cuidado de mesmo conversar com os irmãos para que
não temos nenhuma intercorrência com esse caso da Covid. A Covid está por aí, a pandemia não acabou, deixando bem claro que a gente só tem que cuidar muito bem um do outro, né? E é isso que nós estamos fazendo, né, como igreja. Então, de manhã, a gente sempre dá essa palavra, porque é necessário que a gente cumpra esse cuidado até que passe tudo isso e volte tudo ao normal. Mas, por enquanto, o que temos é isso. Só tiro a máscara a hora mesmo que eu vou pregar ou a hora que eu estou tomando água ali para molhar a garganta. E a agitação que eu tive que fazer aí, com algumas partes técnicas, é que a gente preparou alguns slides, daqui a pouco eu vou colocar ali, e para a mensagem de hoje, mas o nosso controle não funcionou. Então, nós tivemos que fazer uma composição ali com a mesa para que o irmão acione. Eu tive que ficar um pouquinho inclinado aqui para a gente poder acompanhar os slides e a sequência dos slides, né, que vão surgindo, né? Eu vou deixar os pedidos de oração para depois da palavra. Nós temos alguns pedidos de oração aqui que já recebemos, mas vamos deixar para depois da palavra. E aí vamos fazer um momento de intercessão, um momento de oração por todos aqueles que nos pediram e que nós temos acompanhado nesses dias, né? Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, se você não está com a Bíblia, mas está com o aplicativo, é Bíblia do mesmo jeito. Então, fique tranquilo. Você não está pecando porque não trouxe a Bíblia impressa ou porque não está com a Bíblia impressa em casa, mas está no celular, não tem problema, é de Deus também. Louvado seja o Senhor. Você pode jogar aí a minha imagem? Nas últimas semanas, eu comecei a série de palavras, pode dar mais um toque? Conversa com o profeta Abacuque, essa é a nossa série. Nós começamos na última semana. E como tem alguns detalhes, a gente procurou resumir. Quem não participou das outras mensagens vai ter um flashback, tá bom? É uma maneira de você recapitular o que você não ouviu. Ou se você ouviu, para você relembrar. E se você quiser saber na íntegra, está lá nas nossas redes sociais, no Facebook, está no canal do YouTube, Pastor Ari Mota, e você pode também ter ali todas as mensagens que são pregadas em série. Mas muito bem, nessa primeira mensagem, o Abacuque ele começa: Senhor, até quando, Senhor? O Senhor, nós vamos gritar e pedir socorro, e o Senhor não ouve. Ele começa questionando Deus. Foi a partir daí que nós falamos a primeira mensagem. Pode passar aí. A nossa primeira mensagem quando Abacuque, foi essa mensagem aí: quando a vida nem sempre é um mar de rosas. Então foi essa primeira mensagem. Nós chegamos à conclusão de que Abacuque estava em crise com Deus, em crise consigo mesmo e em crise com o povo. Acho que já aparece aí, né? E nós desafiamos os irmãos que precisávamos buscar Deus intensamente, precisamos ser sinceros com Deus e precisamos ser resposta de Deus ao mundo. Muito bem. Na semana seguinte, nós ministramos a palavra: mesmo não vivendo em um mar de rosas, espere Deus falar. Aí já foi no capítulo 1, versículo 5 até 11, quando Abacuque está lá revoltado com Deus. Deus está falando que ele ia enviar. Pode passar mais um aí, já estou no segundo. Esse é o resumo da segunda. Foi na semana seguinte. E nós chegamos à conclusão, nessa mensagem aí, que você muitas vezes tem uma atitude referente à palavra de Deus. E qual é essa atitude? Você ouve. Você precisa discernir a voz de Deus entre as vozes do mundo. Em segundo lugar, você não quer ouvir o que ele tem para falar, porque as suas providências são inesperadas. Seus instrumentos muitas vezes são incomuns. Nesse caso, ele está usando a Babilônia para
punir o povo que havia se corrompido. E finalmente nós dissemos, você não gosta do que Deus está, do que você está ouvindo de Deus, mas Deus tem a história sob controle, foi isso que nós falamos. Na semana seguinte, eu ministrei a palavra vivendo e aprendendo na conversa com Deus, no capítulo 2, de 1 a 4, quando o profeta Abacuque já estava ouvindo uma maneira diferente, ele já está encarando diferente. Então, nessa conversa com Deus, em primeiro lugar, ele aprende, quando Deus diz, o justo viverá pela fé. Ele aprendendo a viver pela fé e esperar firmemente a direção divina, ou a direção de Deus. Depois nós falamos aprender a discernir e acolher a direção divina. Terceiro, nós falamos aprendendo a confiar na direção divina da história. E quarto, nós viver pela fé e confiar exclusivamente na justiça divina. Bom, foram essas 3 palavras que nós ministramos sobre o profeta, conversando com o profeta Abacuque. Mas hoje eu quero continuar, então você vai ler comigo, lá no capítulo 3, a partir do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 6 até o versículo 20, de Abacuque. Diz o seguinte: não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhes responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém e amém. Bom, aí nós temos o nosso tema de hoje, quando Deus dá o troco aos poderosos. Eu quero orar com você nesta hora. Pai, que o teu Espírito Santo nos comunique
esta palavra nesta noite e que sejamos edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque. Abacuque, ele viveu mais ou menos, ou ele profetizou entre 609 a 598 a.C. Sua profecia, esse pequeno livro, ele levou alguns anos para chegar aqui. A palavra profética, porque ele começa a questionar Deus, e aquilo não é imediatamente que Deus vai mostrando para ele. Ele leva um tempo para ele entender o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? O começo da história é justamente porque ele vê impiedade. O começo da história é porque ele vê que o povo havia se corrompido. O começo da história é porque ele vê que há muita violência, exploração, mesmo entre o povo de Deus. Pessoas mais poderosas e mais ricas começavam a emprestar dinheiro a juros, e sabendo que as pessoas pobres não tinham como pagar, e tomavam os próprios irmãos como escravos. Então ele havia muita injustiça. Os magistrados da época estavam pervertendo a justiça. Os magistrados da época estavam mudando as leis para beneficiar alguns. Havia um fisiologismo jurídico da época. Os sacerdotes haviam se corrompido e eles só queriam dinheiro. Tudo isso estava acontecendo na época, e o povo havia se corrompido espiritualmente. O povo estava se envolvendo com idolatria, abandonou a adoração ao Senhor e se tornou idólatra. Esse povo era o povo de Deus, o povo de Judá. O nome Abacuque quer dizer aquele que é abraçado por Deus, quer dizer abraço de Deus. Sua crise era com Deus, com ele mesmo, nós já falamos, e com o povo. Mas Abacuque, ele é um profeta completamente diferente dos demais profetas. Enquanto os profetas do Antigo Testamento, eles recebem a mensagem de Deus e confrontam o povo em nome de Deus, justamente Abacuque é o único profeta que na Bíblia ele consegue confrontar Deus em nome do povo. Ele é bem diferente, Abacuque. Mas ele não é herege, não. Ele é um homem com uma intimidade com Deus, num nível elevadíssimo, a ponto de conversar com Deus e até questionar aquilo que ele entende que não é certo. Mas olha bem o que está acontecendo. A Assíria era o grande império dominante daquela época. E eles fizeram guerra contra a Babilônia, que eram os caldeus, e perderam. E se tornaram vassalos, tiveram que servir a Babilônia. Era um império poderosíssimo a Assíria. Depois os egípcios fizeram guerra contra a Babilônia, passaram pelo meio de Judá, pediram autorização e foram lá. Numa manhã morreu 250 mil soldados egípcios que o povo babilônico matou. E aí o exército babilônico foi lá e de quebra tomou Judá. Essa é a história. E eles eram tão ruins, que eles levaram as mulheres para ser uma espécie de escravos sexuais. Na época eram chamadas servas, concubinas, trabalhar em casa, e por aí vai, e produzir mais soldados babilônicos. Foram deixados bebês para trás que iam atrapalhar, então eles pegaram os bebês para não ficar à toa. Eles fizeram um favor, pegavam os bebês de Judá e batiam a cabeça na pedra e matavam as crianças. E quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas isso é pura história. É isso que ele tinha em mente. Era um exército terrível. Eles entraram no Egito, e o Egito era cheio de celeiros de comida, e eles tomaram tudo. Eles entraram em Judá, todos os celeiros que armazenavam comida, todos os campos, o que eles não puderam levar, eles queimaram. Destruíram o templo, destruíram o muro, destruíram as casas, mataram milhares de pessoas inocentes, deixaram idosos, famintos e mulheres grávidas que conseguiram fugir. E quando elas ganharam neném, elas começaram a negociar os próprios filhos para se alimentar da carne humana.
era essa situação que a Babilônia deixou o povo de Deus. Mas é interessante que até neste ponto, até o versículo 5 do capítulo 2, Deus está falando que Ele vai disciplinar, e é as consequências do pecado de Judá, que Ele vai usar os caldeus ou a Babilônia para punir o povo de Judá. Mas a partir do versículo 6 desse mesmo capítulo, Deus está se referindo ao que Ele vai fazer, e Ele está contando para Abacuque, e Ele manda Abacuque falar para o povo do que Ele vai fazer com esse povo, que é terrível. Então Deus começa a mostrar a ele que os ímpios não ficarão impunes. E aí vem um julgamento de Deus. E aí eu quero falar um conceito. E pode passar um pouquinho? Olha esse conceito, não, volta aí, por favor. Aqui embaixo. O conceito é o conceito de ais. O que são os ais? Neste caso, e no caso de Isaías, os ais que aparecem, ai desse povo, ai disso, ai daquilo, estão ligados a uma lamentação de dor, de pesar, e também uma conotação de condenação e juízo de Deus. Isso segundo o Dicionário Internacional de Teologia. Não é o ai da mãe que fala para o filho assim, olha, se você, ai de você se não desligar esse computador agora e dormir. Ai de você se não sair desse WhatsApp agora e não for dormir. Já sabe que o tempo vai fechar para a criança, né? Ou para o adolescente, né? Ai de você se continuar nesse computador, amanhã eu tomo o celular. Vocês já falaram assim alguma vez? Para os filhos de vocês? Falaram assim, né? Mas esse ai aqui não tem a ver com esse ai de mãe. Esse ai de mãe, às vezes, leva um ai de filho. Eu estava assistindo um vídeo essa semana de alguns adolescentes, desses que jogam de madrugada às dezenas. E eu chorei de tanto rir desses adolescentes, porque as mães entram ao vivo e não quer saber não, vai puxando a orelha, vai dando chinelada, vai arrancando tudo. Mãe, eu estou ao vivo. Eu não estou nem aí, você está gritando aqui dentro com esse horário, 4 horas da manhã. Olha, é tanto adolescente levando chinelada ao vivo. E eles começam a rir um do outro, daqui a pouco chinelada voa na casa do outro lá que está rindo. Eu nunca imaginei que era assim. Pensei que eles ficassem numa boa, ninguém se importava, mas pai e mãe ainda é a mesma coisa, né? Os tempos mudaram, mas pai e mãe é a mesma coisa. Não é o caso aqui. Deus traz um juízo e ele oferece a este povo 5 ais. E olhe bem como é que começa. Vamos passando lá. Ai daquele que acumula o que não é seu. Os caldeus, ou a Babilônia, ao entrar em Judá, iriam despojar tudo, iriam tomar as coisas que não eram suas, como eles fizeram com outros povos. Iriam tomar o ouro, a prata, iriam tomar os utensílios do templo, iriam tomar a comida, iriam tomar as mulheres, as jovens, iriam tomar os homens que poderiam servir para a guerra, para fortalecer o exército, iriam levar os príncipes para aprender a cultura babilônica. No caso, você encontra lá o livro de Daniel com os seus companheiros que chegaram à Babilônia, levados nessa leva. Eles iam tirar o povo da terra e obrigar esse povo a adorar um outro Deus, os deuses babilônicos. Quanta revolta dá ao ver alguém enriquecendo com o dinheiro do outro, com a exploração, com dinheiro alheio, tomado injustamente, não com o trabalho. É interessante que o que Deus está dizendo nesse versículo 7, ou versículo 8,
visto que despojaste a muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti por causa do sangue dos homens que derramaste. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, ai daquele que acumula o que não é seu. E os caldeus estavam fazendo isto. Então o apóstolo Paulo diz: não se engane, nos homens de Deus, se você semeia justiça, você colhe justiça. Se você semeia exploração e justiça, você também será explorado. Mas tem um segundo ai. O segundo ai dos que ajuntam bem mal adquiridos. No versículo 9. Eles tinham o hábito de fazer cidades altas em montanhas e cidades riquíssimas, dizer: nós somos poderosos, nós temos muito dinheiro, nós compramos o mundo, nós somos dono do mundo. Mas Deus está confrontando e disse: eu tenho pena de vocês, do que vocês pensam que são. Há no Novo Testamento a história de um homem contada por Jesus, lá em Lucas capítulo 12. O homem já é rico e a sua fazenda produziu muito. E ele ficou muito contente com isso, mas ele tinha muitos celeiros para guardar tudo que ele possuía. E aí ele disse: então, eu vou construir outros celeiros. Então tirei a minha alma. Tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? De fato, a palavra de Deus nos ensina que acumular as coisas, ajuntando com bens mal adquiridos, a pessoa não vai usufruir nenhuma nem duas gerações. Eu me recordo que tempos atrás, quando teve a Operação Lava Jato, antes de desmancharem a Operação Lava Jato, um dos delatores lá, dos que confessaram que fizeram, realmente desviaram dinheiro, e eu vi um cara que foi ex-administrador da Petrobras naquela ocasião, ele depondo, e o juiz perguntava a ele assim: você tem muita coisa? E ele disse: eu tenho muitos bens. Você tem muito dinheiro? Tenho. Quanto de dinheiro? Eu falo: eu não sei exatamente, mas dá para eu viver sem trabalhar mais para o resto da vida, meus filhos, meus netos e talvez os meus bisnetos. Eu assustei com a quantia de dinheiro. Acabou preso. Seu dinheiro foi todo confiscado. Não sei nem como é que está esse caso, porque, sei lá, voltou algumas coisas atrás, né? Ai dos que ajuntam bens mal adquiridos. Em terceiro lugar, é o terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue. Os caldeus vinham destruindo muitas famílias, milhares de povos. Aonde eles chegavam, a morte era certa, o sangue era derramado, e eles montavam a sua bandeira ali, e eles diziam: aqui é a nossa terra também, é o nosso império, vocês vão ter que pagar impostos para a gente. Os caldeus, que eram os babilônios, eles sabiam exatamente como tomar, como adquirir, matando as pessoas, humilhando os povos, destruindo as suas culturas, mudando as suas culturas, impondo a sua cultura pessoal, a cultura babilônica aos povos da terra. Mas é interessante. Por isso,
mesmo, já estão dizendo aqui que o fim deles já está próximo. Como diz o versículo 10, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Vocês construíram casas fortes, casas luxuosas, mas saibam que as pedras das paredes de vocês vão atacar vocês. Os madeiramentos das casas vão cair em cima de vocês. É isso que o profeta está dizendo, porque Deus está dizendo que esse é o juízo dele. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Queridos, eu tenho que lembrar que não muito tempo depois disso, isso está registrado lá no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor se transformou numa besta, uma espécie de animal feroz, e foi viver. Ele teve uma doença, e naquela época ninguém tinha noção de que seria uma doença, mas ele perdeu completamente o seu controle emocional, e ele foi viver no campo, comendo capim, chuva sobre ele, cresceram as unhas, cresceram até cascos nos seus pés. Hoje a psiquiatria chama essa doença emocional de licantropia. A pessoa tem a sensação de que ela é um animal, e ela vai viver. O poderoso Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi viver como um animal por anos. Depois ele é restaurado e ele reconhece que Deus realmente é verdadeiro. E é interessante que diz o texto que eles serão despojados. Vocês acham que vocês estão no poder por seus próprios méritos e força? Ai dos governantes que exploram os menos favorecidos. É isso que o profeta está dizendo aqui no versículo 12. E é interessante que menos de 30 anos depois, provavelmente, precisamente 28 anos e 3 meses, nenhuma geração depois, a Babilônia foi invadida pelos assírios e foi tomada pelos assírios. E os assírios fizeram exatamente com eles o que eles fizeram com os povos da terra. E o povo da Síria depois mandou o povo de Israel de volta para a sua terra, para reconstruir, para refazer sua vida. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Quando Deus dá o troco aos poderosos, tremam. Em quarto lugar, ai daquele que dá a beber ao seu companheiro. Naquele reino essa prática era comum. Havia orgias em tudo quanto é canto e lugar. Homens e mulheres eram embebedados de propósito e abusados sexualmente de homens e mulheres. Muitos animais eram colocados para manter relacionamento sexual com homens e mulheres, às vezes até nas praças públicas. A orgia era comum no meio desse povo por causa da bebedeira, da embriaguez. Era uma versão babilônica do hoje conhecido como tal do Boa Noite Cinderela, né? Que é uma espécie de droga que circula aí entre muitos. Naquela época, o vinho era a bebida forte. E que o texto diz que era para contemplar a nudez um do outro. Mas a palavra de Deus diz: vocês vão experimentar isso também. Vão fazer com vocês e com seu povo isso também. E fizeram. E por último, ai daquele que diz a madeira. Observe que o versículo
18 e 19 estão ligados, quando ele diz que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acordai, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Eu gosto muito do Salmo 16, 116, lá que fala, olha, esses ídolos, 115 ou melhor, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não sente, tem olhos, mas não veem, tem mão, mas não apalpam. Acontece que na Babilônia era instituído o culto a politeísta, a milhares de deuses, cada casa tinha que ter o seu Deus, e tinha um Deus nacional que era instituído pelo imperador, e as pessoas eram obrigadas a oferecer culto, a adorar e a orar. Tanto que você encontra Daniel e seus companheiros lá no livro de Daniel, eles não se curvam a esses deuses, e eles são acusados disso. Eles se mantêm fiéis ao Senhor, só que esse povo tinha instituído a idolatria como a religião oficial do império, e todo mundo tinha que servir esses deuses. Muitos deuses eram de ferro, bronze, ouro, prata, e eram colocados crianças vivas para queimar, para adorar esses deuses. Era esse culto que era realizado. Tanto que esses deuses eram feitos por pessoas especialistas em fabricar ídolos. E o profeta ouve do Senhor, diz, olha, como é que vai ser? O artífice o esculpiu, ele agora vai se curvar diante disso. Mas era uma ordem nacional. Ai daquele que diz a madeira. Eu quero concluir, eu já falei dos 5 ais aí, vamos para a nossa conclusão. O que nós aprendemos e o que eu descubro com tudo isso, quando Deus dá o troco aos poderosos? Em primeiro lugar, eu aprendo que Deus está cumprindo a sua agenda. Toda a história humana, Deus tem uma agenda progressiva e específica. Lá no versículo, no capítulo 1, aliás, no versículo anterior a este, diz o seguinte, versículo 4 e 5, porque ainda esta visão para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Deus tem uma agenda. Então, é a primeira coisa que eu aprendo. Toda a história humana, Deus tem uma agenda progressiva e específica. Eu quero dizer para você que a semana no Brasil começou muito tensa. Vocês sentiram essa tensão? Todo mundo achava que haveria uma ruptura entre os poderes. Muito preocupado. O presidente da Assembleia Geral da IPI do Brasil convocou todos os pastores e presbíteros que pudessem orar 24 horas, e nós nos envolvemos em mais de 800 pessoas para orar 24 horas no dia 7 de setembro. Muitas igrejas fizeram isto. Irmãos, o que parecia impossível, e que já parecia que ia acontecer uma ruptura democrática no nosso país, houve uma mudança. Eu vou dizer, não foi um ex-presidente que interviu, não foi o poder judiciário, não foi o poder legislativo, nem o poder executivo, não foram os caminhoneiros, não foram os partidos de oposição, mas foi Deus que tem o Brasil nas mãos. Aleluia! Porque eu aprendi, não, volta um pouquinho ali que eu não cheguei nessas outras. Eu aprendi que Deus está cumprindo sua agenda na história. E é interessante,
por permissão de Deus. Isso eu já falei na mensagem anterior. Os assírios tomaram o mundo, mas a Babilônia tomou a Assíria e tomou o mundo. Os egípcios atacaram, mas a Babilônia continuou vencendo. E depois eles ouvem que Deus tem dias contados para este povo, porque a história está nas tuas mãos. O Brasil está nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. Segunda ideia, e é meu segundo aprendizado nesta mensagem. Deus mostra para o seu servo e também para nós, nesse trecho, que Ele vai julgar toda injustiça, quer seja ela praticada pelo ímpio ou praticada pelo justo. Então é o seguinte, se você é bonzinho, se você é crente, se você é cristão, mas você está andando fora da casinha da vontade de Deus, não se preocupe não. Ai de você. É a palavra de Deus, não é o Ari que está dizendo não, tá, gente? Mas se você não está nem aí com Deus, como eu já tenho ouvido de muitas pessoas, não se preocupe. Você também vai acertar as contas com o Papai do Céu. Lembra que eu falei? Lá de Gálatas, o que o homem plantar isso, ele vai colher, ele vai ceifar isso. Terceira coisa que eu aprendo nesta mensagem de hoje: não há poder no mundo que fuja ao controle de Deus. E sabe por quê? Salmo 24:1, se você olhar o que diz o Salmo 24:1, diz assim: olha, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1, você já viu esse texto? Eu quero dizer para você, quando você veio para cá, alguns vieram de carro, não é isso? Muitos aqui chegaram de carro, ou chegaram de carona, ou chegaram de moto. Mas sabe de quem são esses veículos aí na porta? É de Deus, você só está administrando. Muitos têm a sua casa própria, mas não é sua, é de Deus, porque pertence a Ele. A Babilônia achou que era dona do mundo. E Deus disse: não, é meu. Eu tenho a história na mão. Porque do Senhor é a terra e tudo que nelas contém. E em quarto lugar, meu quarto aprendizado e último aprendizado. Aprendemos que mesmo que achamos que as coisas não estão saindo bem, ou não estão indo como nós queríamos que fosse, mesmo que o mundo continue sendo idólatra, é Deus quem está no trono. E Ele que está sentado no templo. É Ele quem reina. Eu fechei a Bíblia, mas eu quero reler aqui o versículo 14. Eu gosto muito desse versículo 14 aqui. Ele aparece na palavra de Deus para Abacuque e para o povo. Ele diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você tem esse texto aí? Amém? Vamos ler juntos? Versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. E no versículo 20: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E na visão lá de Filipenses, quando diz assim: todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. Aleluia, Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos reagir à palavra de Deus nesses momentos. Irmãos, que vai ter uma música para agora, podem vir para frente. Só que eu vou ficar aqui no púlpito, tá, gente? Vou deixar vocês sem... você não briga, não? Não, ela não vai brigar comigo, não. Ela tem outro aí, né? Dá para servir as meninas. Eu quero lembrar, enquanto os irmãos estão aí se organizando, que após o culto, aqueles que desejarem, tem uma sobremesa que os diáconos prepararam. E essa sobremesa está sendo vendida para ajudar um irmão que ele está passando por muitas dificuldades de saúde. Era um irmão que era cuidado pelo nosso irmão Natanael, e Deus levou o Natanael, mas nós aceitamos o desafio de ajudar esse irmão. E os remédios são, para o coração, são muito caros. Muitos ele ganha, mas muitos ele não consegue comprar. Então a igreja tem ajudado. Então os diáconos estão fazendo isso, estão vendendo uma porção de sobremesa. Você pode levar e é R$5. Isso você vai ajudar essa família, se Deus quiser, tá bom? Vamos cantar, irmãos? Depois nós vamos orar com o povo de Deus. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho recebido alguns pedidos de oração. Esta semana a dona Lourdes é a mãe do nosso baterista ali, do Charles, do Johnny, do William. Ah, é a avó da Esther, né, que está ali. É a sogra do Maurício. A dona Lourdes, ela teve uma parada cardíaca alguns dias atrás, um infarto, né? E foi para o hospital lá em Pouso Alegre, ficou lá, foi socorrida, graças a Deus. Mas ela está bem dentro desse quadro, mas vai operar esta semana, vai pôr uma molinha, um stent lá não. E veio para tratar em casa para voltar sexta-feira. Então vamos orar por ela. E também hoje, vocês viram que o Lorival e a Elza não estão aqui. Eles estão lá em Socorro, mas por quê? Eu fiquei preocupado que eu não os vi, já não vi na lista, já liguei para eles. A Tamires vai embora amanhã, a filha mais nova deles, né? Ela vai morar nos Estados Unidos, onde vai concluir os estudos, e ela teve lá uma oportunidade muito grande, abriu uma porta, só que a gente também, os pais ficam preocupados, né? E já ficam saudosos. Deus abençoe a Tamires, eles estão conectados conosco nesse momento. Um abraço para a Tamires, que Deus te acompanhe, te guarde. E vamos orar também pela nossa irmã Maria Conceição Lima, é uma amiga nossa, foi ovelha nossa, ela está lá em Roraima, ela não é de Roraima, eles têm uma propriedade lá, e lá celebrando o aniversário do marido, família toda reunida. Ela teve uma sequência de infartos e parada cardiorrespiratória, e a filha é médica, aliás, vocês também oraram pela filha dela quando teve Covid, ficou entubada, a doutora Michele, todos aqui conhecem, pelo menos de nome, e ela tem mais uma nora que também é médica, e que socorreram ali, mas estava muito longe de um hospital bom, e tiveram que andar uns quilômetros, e ela já está num terceiro hospital, mas está bem. Está sedada e tudo, ainda não sabem das sequelas. Orar pela Maria Conceição. E hoje de manhã nós estávamos orando pelo rapaz chamado José Carlos, que caiu de bicicleta, bateu a cabeça, teve um problema sério, estava internado, mas a gente estava saindo aqui e recebemos a notícia que ele faleceu. E um acidente bobo de bicicleta e as coisas que acontecem. Orar pela família, né? Pela família, que Deus conforte e console. E eu olhei aqui no nosso culto online, a nossa irmã lá de Jacutinga, Dora Carvalho, pede oração para ela e para a família. Vamos orar então por esses pedidos e vamos apresentar diante do Senhor. Cremos no agir, na ação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela palavra que o Senhor ministrou à nossa vida. Te louvamos porque o Senhor não permite que essa palavra retorne vazia. Em nome de Jesus, nós submetemos a Ti esta igreja, as famílias que estão conectadas a este culto e que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, abençoe, ministra em cada coração em nome do Senhor Jesus. E se alguém se sente acima de todas as coisas e alguém está desconectado com o Senhor, saiba que o Senhor vem e o Senhor julga todos os povos, e o Senhor tem a história nas suas mãos. E eu te louvo pela intervenção especialmente do nosso país, porque tudo que era previsto em termos de oscilação, de democracia, o Senhor mesmo provocou um milagre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso.
Agora queremos orar por essas pessoas aqui, especialmente a família do José Carlos. Nós não entendemos, ó Pai, esse acidente, mas entendemos que o Senhor é quem dá o conforto e a consolação a esta família. Em nome de Jesus nós oramos por essa família. Não conhecemos, mas o Senhor conhece. Nós oramos pela Dora Carvalho e a sua família também, que o Senhor visite a cada coração. Nós oramos nesse momento pela Dona Lourdes, e que o Senhor vá à frente, preparando todas as coisas para essa cirurgia. E eu te louvo pela agilidade com a qual ela conseguiu aquela molinha, aquilo que era tão impossível, mas o Senhor entrou com providência. Te louvamos, ó Pai. E pedimos a tua bênção sobre a Maria Conceição, ali em Roraima. Visita a tua serva, restaura e restitui a seu esposo, aos seus filhos, aos seus netos, a sua história, ó Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a Conceição ali em Roraima. Em nome de Jesus também queremos orar pela Tamires. Um momento novo que ela vai viver, se aplicando aos estudos, uma grande porta abriu, mas que o Senhor a proteja e também cuide de seus pais, que ficam preocupados, angustiados, especialmente, Senhor, a Elza e o Lorival, que o Senhor aquiete o coração deles, em nome de Jesus. E agora, Senhor, despede teu povo em paz, confirma a tua bênção sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada pessoa, em nome de Jesus, amém. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz até que Jesus Cristo venha, amém. A Ele a glória. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.